Mas, cara, a gente sente. Eu acho que o meu mano também, né? Na verdade, a gente tinha o porco na veia, certo? Eu deixava de ir na aula para mexer com tratar porco. No tempo que você fazia lavagem. Lembram? E o finado pai, a gente, no começo, ele se fazia lavagem, sabe? Então, sempre mexemos com o suíno. A vida toda, eu que me lembro, sempre. Que eu um domingo de noite que veio o caminhão carregar o resto das fêmeas ali, eu chorei, sabe? Porque, nós amávamos o suíno. O silêncio de um galpão vazio é diferente de qualquer outro. Não é apenas ausência de som, é ausência de vida, de rotina, de histórias que se repetiam a cada nova leitegada. A suinocultura catarinense cresceu, se modernizou, multiplicou seus resultados, mas ao mesmo tempo perdeu muitas vozes, como a deles. E foi neste vazio que a tecnologia começou a entrar, não para substituir o amor pelo ofício, mas para que ele não precise mais acabar por falta de mãos. Nós viemos para cá, eu tinha 8 anos e veio o porco na carroceria do caminhão, sabe? E aqui, a vida toda. E vamos encurtar o assunto para... Cada mão de obra nós deixamos de criar. Mas, cara, a gente sente. Eu acho que o meu mano também, né? Que eu um domingo de noite que veio o caminhão carregar o resto das fêmeas ali, eu chorei, sabe? Porque, nós amávamos o suíno. Desde o finado pai sempre falava que o pai dele lá no Rio Grande também. Os escalcos eram de mexer no caso, com suíno, né? Eu hoje passo ali, sabe, no chiqueiro vazio ali, me dá uma certa tristeza, sabe? Porque eu ficava, quando tinha porca parindo, eu ficava noites inteiras. E eu não cansava. E na outra noite, se tinha que ficar, eu ficava de novo. A gente amava o suíno. É que nem eu falei, ele estava aqui, sabe? É que nem ele falou, né? Compramos terra, máquina, caminhão, com suíno. E nós, quando começamos aqui, então a gente fazia ciclo completo. Certo? Depois, em 93, que o meu filho se formou técnico agrícola, daí ele voltou, né? A gente fez um monte de chiqueiro e a gente fazia leitão de creche. Tivemos até 600 fêmeas, uma época ali. 600 fêmeas nós tínhamos. O Piá estava em casa ali, tinha o filho dele, esse que tem a terminação, também estava aqui, sabe? Daí eu cuidava mais de noite, né? E junto com os Piá ali a gente tocava, numa boa, né? Mas depois os dois saíram e a mão de obra ficou pouca e aí só se incomodava com esses pionches. Coisa de louco. E daí o meu filho disse, olha pai, eu acho que vamos ter que parar. Mas eu fui que nem me dar uma punhalada, sabe? Né? Imagina. E eu também com essa certa idade que a gente tem, né? Ficar de noite em noites, eu disse, olha, vamos... Tem que dar um jeito. E a gente pensou em terminar. E quando que foi isso? Mas olha, eu acho que tem uns 2 anos, né? Já tem uns 2 anos que a gente acabou. Sim. E sente saudade do porco ou não? Mas, senhora, mas tá louco. É que ele falou, tá na veia, né? Hoje nós temos uma falta de mão de obra em todos os setores e principalmente no meio rural.
onde você tem que, o custo é mais alto da mão de obra no meio rural e ninguém mais quer trabalhar sábado e domingo, por mais que faça turno para uma vez por mês o trabalhador, o funcionário trabalhar, mas ele já não quer mais trabalhar fim de semana. Para dar amparo ao produtor rural, Santa Catarina se mobilizou alicerçada no cooperativismo e transformou isso em modelo para o Brasil. A suinocultura na Aurora foi o primeiro negócio que a Cooperativa Central idealizou, no sentido de abrigar milhares de pequenos produtores. Há 56 anos atrás começou com um abate de 200 suínos dia, e o tempo se encarregou de elevar esses abates, hoje chegando aos níveis de 35 mil cabeças dia que são processadas, produzindo um rol de produtos hoje destinados a todo o território nacional e também com uma exportação equivalente a algo em torno de 30% do que se produz de suínos. As pequenas propriedades rurais, minifundiárias, todas elas praticamente tinham alguma produção de suínos. Algumas empresas já haviam se iniciado nessa industrialização no oeste catarinense, mas esses pequenos produtores precisavam de alguém que os acolhesse. Surge então uma sociedade de 8 cooperativas, pequenas cooperativas agrícolas da época, que fundaram a Cooperativa Central Oeste Catarinense, hoje a Aurora Coop. E aí então se iniciou um processo de industrialização desses produtores que, filiados a uma das 8 cooperativas, serviram de fornecedores de matéria-prima. Essa foi a história inicial da Cooperativa Central Aurora na atividade de suínos. Uma cooperativa se reinventa com o emprego de tecnologia, do campo à indústria. Olha, se for voltada a produtor, eu diria que sucedendo a questão dos modelos de granjas, nós temos, e também respondendo à dificuldade, à escassez de mão de obra, os robôs que alimentam os animais têm sido, nos últimos tempos, tem provocado aí uma curiosidade e até uma revolução, fazendo com que, muitas vezes, jovens em especial se definam em permanecer na atividade fruto da presença dessas inovações, dessas tecnologias. E nas fábricas dos frigoríficos, sim, as melhores tecnologias que o mundo produz são trazidas para o processo produtivo. As dificuldades são inerentes ao processo, mas Santa Catarina sabe o caminho para manter a suinocultura forte. Há 30 anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional de extensão rural, o produtor rural precisava dormir dentro do galpão de suínos, dentro do galpão de frango, para conseguir dar o conforto animal, o bem-estar animal para todos o seu processo de criação, porque era o jeito que ele tinha de saber que as coisas estavam acontecendo da maneira adequada. Hoje tudo acontece de maneira digital. Ele consegue, do conforto da casa dele, seja na cidade, longe da granja, ele consegue ter o controle de temperatura, de umidade, de vento, de disponibilidade de comida, de água, todos os elementos fundamentais de uma granja ele consegue ter controle. Esse digital não só permite
que haja essa gestão em tempo real, uma qualidade de tomar decisão, mas permite não só o bem-estar animal, mas também o bem-estar das pessoas, das lideranças, da gestão dessas granjas. Então, atrai o jovem, porque permite uma amplitude maior na gestão, permite um conforto maior na gestão. Então, o digital está absolutamente conectado a isso, e com essa geração mais ainda. Hoje, o meio rural é um lugar muito atrativo. Estando lá no meio rural, ele está tão conectado como se estivesse na cidade, com a internet, com acesso a tudo, todos os elementos, todo o conforto que uma cidade pode dar, o meio rural hoje permite também. E a gente vem avançando de uma maneira muito veloz nisso. Então, isso permite que a gente tenha hoje, naturalmente, uma sucessão acontecendo. E muitos exemplos de jovens assumindo a liderança de granja, jovens mulheres assumindo lideranças de granja. Então, uma mudança que vem acontecendo e que é muito saudável para o setor, porque é um grupo de pessoas que vem com mais questionamento, com mais criticidade e ajuda a subir toda a régua de exigência do setor. É muito bom isso. É bem difícil hoje essa questão do jovem ficar na propriedade, né? O jovem hoje, essa geração hoje, infelizmente, ela está crescendo na frente do celular e acha que tudo vem dali, que ali estão todas as soluções. O pai hoje, que já coloca responsabilidade para o filho, deixa de ser autoritário, traz o filho junto nas negociações, nas compras, na venda e dá responsabilidade, esse pai corre o menor risco do filho abandonar a propriedade e abandonar a atividade de suinocultura. Com certeza, acho que mão de obra atualmente é um desafio. Não digo uma dificuldade, mas sim um desafio que a gente precisa se adaptar. Na granja do pai, a gente tem colaboradores lá com mais de 20 anos de casa. E a gente, antes de vir para essa granja, a gente trabalhava nesse estilo, sabe? Então, um dos últimos que saiu de lá tinha quase 25 anos de casa. E aqui a gente vem para uma realidade um pouco diferente porque a gente está montando a equipe. Mas é uma dificuldade, com certeza. Mas a gente se acostuma, eu acho que faz parte do negócio. Mas os desafios de Santa Catarina vão muito além da falta de mãos no campo. Para manter o posto de maior produtor do país, é preciso enfrentar outros desafios, alguns visíveis, outros nem tanto, mas todos capazes de colocar à prova a força desta cadeia. O desafio contínuo que a gente sempre fala, e o maior de todos, é manter a sanidade. Porque quando você chega num topo, é difícil chegar, mas é mais difícil depois se manter, porque parece que a gente está lá e a gente pode descuidar um pouco daquilo que vem ocorrendo. Mas eu vejo que, além desse, realmente é a logística, que nós não temos produção de grãos em Santa Catarina o suficiente, em torno de 30% daquilo que se consome, nós temos a produção aqui no estado, e o restante tem que vir de fora. E quando a gente fala vir de fora, é do centro do país ou do Mercosul, então são distâncias longas, tudo rodoviário. Então o desafio realmente é manter essa produção ativa da forma como ela está, com esse custo logístico que nós temos. Sempre tivemos promessas de ferrovias, mas vem as conversas cada 4 anos quando mexe nessa questão política, e depois então não tem um projeto para o país e para o estado. Existe um projeto político, no meu ver, que é para se manter aí no poder, mas a gente precisa realmente mudar esse foco para que a gente tenha, dentro dessa pujança que é o nosso estado, na produção de proteínas animais, não só na suinocultura, mas que a gente tenha então uma facilidade de trazer esses grãos para cá sem esse custo logístico que nós temos. Então eu vejo que esse é um deles também. Então eu vejo que esses são os maiores entraves que nós vamos ter futuramente na suinocultura, e a gente vê que a atividade ela não se consegue se modernizar para robotizar uma atividade. No crechário e na terminação até vai, mas na produção com matrizes realmente é muita mão de obra que precisa, mão de obra inteligente para entender o que está acontecendo ali em todas as fases aí da gestação do animal e no parto. Então esses são os maiores desafios que nós estamos encontrando, e eu acredito que cada vez mais eles estarão presentes no nosso dia a dia.
Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos. Alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. No compasso do tempo, o campo aprende a lutar de novas formas. A enxada se alia ao computador, o olhar atento se soma à precisão das máquinas. E assim, tradição e modernidade se dão as mãos. São famílias que carregam no sangue o ofício de criar suínos. Ao mesmo tempo, abrem as porteiras para o futuro, garantindo que essa história continue sendo escrita, geração após geração. A minha granja é pequena contra deles aqui. Hoje eu tenho 650 matrizes, né? E daí a gente produz leitão que nem... leitão desmamado, que nem aqui, né? Mas só a gente não ampliou muito na suinicultura, nós ampliamos mais na parte do gado de corte. E daí temos hoje um plantel de matrizes para produzir bezerro. A gente vende o bezerro desmamado também. E daí na suinicultura ficou meio mais estável aí. E daí fomos indo, e daí as filhas estudaram e... foram crescendo, diz outro, e hoje a gente foi dito, se vocês quiserem começar os negócios de vocês e tal, foi dado umas ideias e ajudado um pouco a compartilhar as coisas. E daí eles tomaram essa decisão de ficar na atividade e daí começaram os negócios deles mesmo. Eu acho que o pai sem querer fez nós gostar de porco meio na mara desde pequeno. Porque eu tenho muito claro na minha mente que nas férias da escola, isso quando eu ia na quarta, quinta série, estamos falando aí em 2006, 2008 no máximo, as nossas férias era acompanhar os manejos na maternidade. E daí, normalmente o pai aproveitava esse período, tinha meu irmão que era mais velho também na época, e meus primos, para dar as férias para a equipe, né? Para eles também poderem sair com a família, né? E aí nós sabíamos que na férias de janeiro, boa parte das nossas férias ia ser dentro da maternidade. E eu tenho muito claro na minha mente, um dia que a gente tá cuidando do parto lá, isso devia ter, imagina, brincava ainda nos barranques de carrinho, de terra, tava eu e meus primos, a gente se reunia, e a gurizada ali, que morava na granja também, nós fugimos da maternidade e fomos brincar lá em cima de um barranco, né, brincar de carrinho. E aí meu tio passou por nós, o irmão do pai, e disse, viu, piazada, tem quantas porcas criando ali no barranco? Então era uma brincadeira, mas mesmo assim a gente estava lá, a gente ajudava, final de semana, a gente gostava de ir também na questão da inseminação também, porque era uma alegria ir lá segurar a pipeta, parecia que a gente estava mudando o mundo, né? E foi indo aos poucos, foi assim mesmo. A gente participava da rotina, tudo mais da granja, depois a gente saiu para estudar, a gente acabou se afastando um pouco da atividade, mas de final de semana sempre estava aqui, né? Sempre acompanhava o pai, acompanhava os meus tios, a mãe dentro da granja, e aí meio sem querer a gente foi pegando o gosto do negócio. E aí meu irmão terminou a faculdade dele em 2017, voltou já, começou a ajudar o pai a tocar os negócios dele. Na época eu ainda estava no começo da faculdade, e até tendia mais ir para um lado político, era uma coisa que eu gostava da época, né, que a gente brinca que eu sou o que fala, né, meu irmão é o que trabalha, né, e eu o que gasto, na verdade, o que a gente brinca meu irmão ganha e eu gasto, né, mas faz parte, né, tem que ter o que gasta também. E aí em 2019, em conversa com meu pai, com meu irmão, que já estava no negócio, a gente definiu que nós dois iria voltar e dar sequência nas atividades. E aí a gente começou o projeto, começou a estudar, a buscar uma vaga com uma integradora, na época a BRF, a qual nós estamos até hoje também. E quando o projeto começou a andar um pouquinho ali em 2019, veio a pandemia. E aí deu aquele trava no mundo inteiro, a gente também deu uma parada, e vou dizer, foi muito bom isso, porque nesse período eu consegui finalizar a faculdade, eu sou engenheiro agrônomo, meu irmão é médico veterinário, eu consegui concluir ela também. E aí, como meu irmão ele já estava atuando na granja do pai, eu estava recém-formado ali por volta de 2022, aí eu e meu irmão entramos no consenso, ele ia continuar ajudando a trabalhar lá, e eu ia construir essa granja. Eu ia fazer ela começar a girar, e o dia que ela começava a rodar, aí ele saía lá do pai e vinha para cá para
para ajudar esse projeto aqui. Então, até antes a gente conversa, né? O pai chegou para nós e disse assim, ó, vocês querem tocar? Sim, eu vou dar todo o suporte para vocês. Ele cedeu a área de terra aqui para nós, mas ele disse assim, não vou ser nem avalista de vocês. Se virem, daqui para frente é com vocês. Claro que ele sempre me ajudou, principalmente, a tomar algumas decisões, porque foi meu primeiro negócio, né? O primeiro negócio que eu e meu irmão a gente construiu. Então tomar decisões de milhões não é bem assim logo de começo, né? Mas ele realmente deixou nós, ele deixou a gente tocar e volta e meia, hoje em dia ele ainda fala para nós, né? Nem eu imaginava que ia dar certo, que nem deu, né? Até tinha um receio no começo. Então foi um desafio, mas no fim tá dando certo por enquanto. Aqui a gente tem uma UPD, uma unidade de produção de leitão desmamado. Aqui a gente recebe as leitoas virgem. A gente faz a identificação do primeiro, do segundo cio, faz a cobertura a partir do terceiro, e a gente produz os leitão. Então a gente tem aqui o setor de cobertura, que é o primeiro galpão de baixo. No meio a gente tem o galpão de gestação coletiva, que é onde a fêmea fica após ser coberta, até uns dias antes do momento do parto. E depois essa fêmea suína sobe para a maternidade, que é a instalação onde ela tem os leitões, é onde é que nasce os leitões da granja. Esses leitões permanecem com a fêmea até terem seus 26, 27, 28 dias, né, depende do dia do parto dele ali, e posteriormente eles são desmamados e aí são encaminhados para uma outra propriedade integradora ali da BRF. A nossa granja ela é o sistema de bandas, né, são 7 bandas, é dividida em 7 lotes, o plantel total de 1.500 matrizes. Cada lote ele é composto por 210 animais, fêmeas, e essas fêmeas otimizam a nossa rotina, porque cada semana a gente brinca que é o manejo, né? Essa semana, hoje que a gente está aqui filmando, a gente está na semana de parto, então a gente iniciou segunda-feira alguma coisa de parto e vai se estender provavelmente até na sexta. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente faz o carregamento do leitão e inicia alguma coisa de cobertura. E o nosso pico de inseminação, cobertura, ele acontece na outra semana, na terceira semana. E aí depois o ciclo volta de novo. Então aqui na quarta semana a gente volta a ter parto, na sequência do parto a gente tem o carregamento do leitão, na sequência do carregamento do leitão a gente tem a inseminação. Isso ajuda nós a otimizar a equipe, porque essa semana a gente desloca praticamente toda a equipe para a maternidade, a gente faz ali os manejos necessários nas 2 gestações, mas foca na maternidade. Na semana de carregamento, a gente brinca, é uma semana às vezes um pouquinho mais tranquila, uma semana que a gente utiliza bastante para organizar a granja e talvez fazer algo dentro da barreira sanitária, mas fora dos galpões. E na semana de inseminação a gente aloca toda a equipe da maternidade, também ajuda ali no processo de inseminação da granja. Talvez a nossa maior tecnologia hoje é a genética dos animais que a gente utiliza aqui e a questão sanitária, né? Mas a instalação em si, a gente buscou na época construir ela com o mais moderno que a gente pudesse e fosse viável na época, né? Os 3 galpões são pressurizados, trabalham com pressão negativa, então a gente tem controle de temperatura e umidade. O sistema de alimentação é todo automatizado, então dificilmente a gente vai puxar uma bolsa para alguma coisa. A ração a gente consegue medir a ração que cada fêmea vai receber no dia e faz várias tratadas automatizadas durante o dia. A gestação coletiva ela não é robotizada, mas ela é o sistema mini box, que também atende principalmente questão de bem-estar animal também, que é uma das diretrizes que a gente utiliza aqui dentro da granja, é a questão do bem-estar animal também levar em consideração. Além disso, a gente tem um sistema de controle dos galpões através dos SMAIs, né, da Inobran. A gente consegue ajustar a distância se tiver um problema de pressão, se cai uma chave, um DR, a gente consegue controlar de qualquer lugar. Se a gente precisa, às vezes, mexer no horário de iluminação da granja interna de algum galpão, em qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a gente consegue acompanhar. Na época, até a orientação não era apoiar esse sistema, pois ele tem um custo a mais, né? Normalmente os produtores não utilizam dele, né? E a gente viu uma possibilidade ali de, mesmo a gente não estando aqui dentro, a gente está aqui dentro. Então talvez o principal é isso. A gente é um estilo que vem do pai de estar ali junto, estar acompanhando o negócio, ter um negócio
perto de nós. E aí a gente viu que seria a possibilidade de, mesmo às vezes a gente não estar de corpo presente aqui, mas pelo sistema de monitoramento, por esse sistema a gente consegue estar aqui virtualmente, acompanhando. Às vezes já aconteceu, às vezes a gente está fora e dá algum interpérie aqui na granja, em horários principalmente, pega às vezes a madrugada, que não tem ninguém aqui, a gente recebe uma notificação lá no celular, a gente vem para cá e faz uma interferência que às vezes se tu não viesse ali corrigir aquele erro, ia ter problema no outro dia, ia diminuir a produtividade, ia gerar consequências, que a gente conseguiu evitar por ter esse sistema conectado ali virtualmente na nossa mão aí. Comecei com uma granja também, antigamente, nos anos 90, surgiu a expansão da suinocultura na região. E nós tínhamos só um frigorífico aqui na região, que ele era de Itapiranga. Na época, esse frigorífico aqui, que abatia em Itapiranga, os suínos, fechou um pouquinho ali nos anos 86, 87, daí com isso a produção de Itapiranga levava para Ceará, o frigorífico em Ceará. E a suinocultura aqui, dessa época aí, começou na época antiga Ceará, né, expandiu a nossa região, era focada nessa empresa. Daí com isso tinha a produção das cooperativas também regional aí, e surgiu o sistema de 3 ciclos. E esse veio um sistema, na minha opinião, aí nos anos 80, que daí com a expansão veio bastantes projetos do BRDE. E eu, na época, fiz um investimento numa UPL de 350 matrizes, que foi uma das maiores UPL da época, né? Financiado no BRDE, com juros aí subsidiados, né? Na época, inflação de 80%, nós ganhamos juros de 18%. Eu me encarrei nesse investimento, fiz, mas mesmo assim era juro alto para sustentar a suinocultura. Felizmente, lá em 96, houve a securitização e viabilizou muitas propriedades. E daí então, depois disso, mesmo os impasses que teve a suinocultura, o crescimento não parou. Daí, cada 10 anos, a gente tinha de aumentar em volume, escala de volume, né, e é pressionado pelas empresas. Daí também se especializou nos anos de 2010, onde começou bastante problemas sanitários com H1N1, né, que surgiu nos inícios dos anos de 2010. Daí foi onde é que focou o sistema verticalizado de vez, né? Sou o filho mais novo, então, da família, né? Somos um grupo familiar de 5, tenho mais 2 irmãos mais velhos que ainda trabalham também no negócio. Como é diversificado, diversifica a produção também, né? Eu me formei em técnico em agropecuária também, em veterinária depois, mas desde pequeno estava junto nas granjas, sempre gostei também, puxei esse gosto pelo negócio, né? Então, sempre quis seguir na área e eu estou atuando hoje, né? A relação familiar sempre foi voltada para isso, sempre foi orientado, né? Sempre foi puxado para o negócio e acaba que todos os filhos ficaram na empresa, né? Eu administro então a questão da suinocultura nossa hoje, tanto parte de suínos quanto parte de cerealista, fábrica de ração, enfim, a qual hoje conta aí com a suinocultura falando com 9.000 matrizes no total, em si completo, com fase de creche e terminação, as matrizes, fase de UPL são próprias nossas, e a fase de creche e terminação com produtores parceiros, onde nós levamos ração, levamos todo insumo, assistência técnica e o produtor faz a prestação de serviço como uma relação numa mini integração, né? Então, fizemos venda de porco suíno para abate, né? Não temos o abate em si. Hoje, dessas 9.000 matrizes, nós temos alguns contratos de venda do leitão descrechado, então, num volume semanal, estamos aumentando um pouquinho agora, chegando num volume de 5.000 animais por semana. Hoje nós temos contratos de abate tanto Santa Catarina quanto Paraná, então todos mercado interno, né? Então tem produtores frigoríficos parceiros de Santa Catarina e Paraná que nós fornecemos e os quais exportam, né? Então atendendo o mercado externo. A questão hoje, com certeza, a gente busca o que tem de melhor para nós, né? Que seria atender, quando eu falo para nós, é melhor produtividade, né? Porque a nossa equipe está todo dia quebrando a cabeça aí a respeito de nós termos uma melhor produtividade com menor custo. Então, o nosso foco diário é cortar custo e ter melhor produtividade, né? E essa produtividade também é com menos perda. Então, a gente acompanha todos os índices das melhores formas possíveis, temos melhores programas de controle, hoje tem tantas ferramentas para você trabalhar. Nós temos várias frentes de ferramentas aí que traz controle atualizado para nós. A gente faz reuniões semanais aí de avaliação de resultado, faz testes de resultados também para termos melhor eficiência, né?
Mas hoje nós temos, assim, surpreendente questão de conversão alimentar, ganho de peso diário, é o nosso foco, né? Perda de leitões, mortalidade. O nosso foco, quando o Marlon comentou que nós temos as grandes UPL, nós temos 2 unidades de UPL maior hoje, e o foco é justamente nisso para termos menos origem. Quanto menos origem tiver, menos misturança de leitão você vai ter, menos problemas a gente já tem essa expertise nesse sentido. Então, não é assim que... o foco é esse, né? E esse é o diferencial do grupo, pequenos grupos de produção de suínos ciclo completo, né? E quando a gente fala em ciclo completo, a gente tem fábrica de ração própria, que é um fator muito importante, um detalhe que eu considero, assim, na granja de suínos, a vantagem é você ter a fábrica própria, com todos os cuidados aí de policiar a questão de matéria-prima que vem para a tua fábrica, ser religiosamente correto dentro da fábrica para ter uma parte legal, além do amparo legal, você ter realmente um resultado de mistura correta. Então, você olhando de fora é simples, mas cada setor nós temos uma pessoa responsável e é cobrada para termos melhor resultado e desempenho em todas as fases de produção e todas as fases também de processos que é feito dentro dela. Setores de produção também, eu falo que a margem está cada vez mais apertada, né? Então não tem uma margem para todo mundo trabalhar folgado. Então acho que o recado que fica até da nossa realidade é otimizar cada vez mais a produção, né? Então vai sobrar no mercado quem busca melhorar a produção cada dia, quem é mais eficiente e quem produz mais com menos, né? Eu acho que esse que é o caminho e volta isso para a suinocultura também. Então acho que essa que é a previsão. Estamos vendo um momento bom da suinocultura nesse momento, mas vivemos aí 3, 4 anos ruins, muito difíceis. Então, acho que a longo prazo não vai ser diferente, épocas boas, épocas ruins, e vai ficar no mercado quem conseguir se adaptar a isso, né? Quem investe no negócio, quem vai estar profissionalizando. E falando de tecnologia, como você pediu, eu acho que esse é um aliado muito importante nesse nosso negócio, né? Como todos, mas a tecnologia de ter o controle e ter o número na mão. Então, hoje se investe em tecnologia que é genética, que é uma nutrição boa e que também é um controle da produção. Então, hoje nós temos... o controle, por exemplo, UPLs climatizadas, com controle via celular, via aplicativo, sistema de gestão para fábrica de ração, sistema de gestão para a suinocultura como um todo, índice zootécnico, controle de envio da ração. Então, acho que esse que é o caminho para uma produção eficiente, né? Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Santa Catarina se modernizou, investiu, conquistou o mundo. Hoje, o suíno está na tela do celular. Genética, nutrição, biosseguridade e tecnologia mantêm a engrenagem girando e vem muito mais por aí. E o que a gente vê hoje em dia, e talvez seja uma das coisas para o futuro, são vacinas nanotecnológicas para responder àquela população, aquele tipo de animal, aquela genética daquele animal. O que a gente vê hoje, que a gente provavelmente não vai ver no futuro, é a utilização de antimicrobianos. Provavelmente no futuro nós não vamos ter mais antimicrobianos, como nós usamos hoje. Que hoje já tem toda digamos, esse cuidado, né, esse alerta da Organização Mundial de Saúde, que nós usamos muito antimicrobianos, não só na população humana, mas também na população animal, em animais de produção. Então, provavelmente, no futuro, a gente não vai ver isso. Nem terapêutico? Terapêutico, sim, né? Terapêutico tem que ter, porque é o que eu ia falar. A gente vai ter muito cuidado com o bem-estar animal. Então, o que eu penso que pode ser que ocorra no futuro também são granjas fechadas,
né, granjas mais fechadas, porque no passado a gente tinha granjas muito abertas, então a biosseguridade era mais frouxa. Então, no futuro, provavelmente, vai ser tudo por chip, né? Então, o animal ele vai ter a medicação, a terapêutica dele toda gravada num chip, então ele provavelmente vai ser medicado talvez por robôs, né? Então coisas assim. Então ele vai ser visualizado por drone, então vai ter detecção de temperatura, se ele está bebendo água, se ele está hidratado ou não. Então eu acredito que essas coisas vão vir no futuro, né? Então os animais, provavelmente as fêmeas, as porcas, não vão ter tantas aplicações de vacina. Provavelmente elas vão ter uma vacina durante a vida dela, que aquela vacina aqueles antígenos vão ser liberados dependendo da idade, da fase fisiológica dela. Então são coisas, assim, parece ficção científica, mas são coisas que a pesquisa vai trazer. Primeiro, por quê? Primeiro, questão de bem-estar. A Embrapa já está olhando para isso? Com certeza. Existem desenvolvimentos de vacinas nanotecnológicas na Embrapa. Existe aqui na Embrapa, por exemplo, tem também toda a questão da carne cultivada, né? Então você vai me falar, mas vão acabar os animais? Não vão acabar os animais, né? Existe todo um processo, um nicho. Então, assim, a população mundial vai precisar de alimento, né? Então a gente vai precisar de mais carne, a gente vai precisar de mais água, a gente vai precisar de mais energia. Então tem que ser mais sustentável. A produção animal tem que ser mais sustentável. Mão de obra é uma questão crítica. Então tudo que focar para diminuir a mão de obra, né? Então, assim, processos inteligentes, análise de dados, análise prospectivas, né? Então, por exemplo, ver o que está acontecendo hoje, prospectar. Isso a inteligência artificial está trazendo para a gente, né? Então, assim, processos inteligentes, robóticos, né? Então, assim, a agricultura, essa parte da agricultura digital. Mas o verdadeiro desafio é outro: produzir sem esgotar a terra, a água e o ar que sustentam tudo. O futuro da suinocultura não será medido apenas em toneladas, será medido na capacidade de preservar o que mantém cada vida no campo. No próximo episódio da expedição Suinocultura Rotas do Brasil, vamos mostrar como Santa Catarina está escrevendo este capítulo, o da produção que respeita as pessoas e respeita o meio ambiente.